E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma operação chamada Price Action, como utilizar essa estratégia de Price Action e quais os fundamentos dela, para você entender do começo ao avançado, do zero ao avançado. Eu espero que você fique no vídeo até o final. Com certeza vai ser o seu melhor vídeo sobre Price Action aqui no YouTube, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, vem operar comigo e o link da corretora na qual eu utilizo está aqui abaixo. Beleza, galera? Então vamos para o gráfico sem delongas e eu vou te mostrar aqui como utilizar o Price Action, tá bom? Como utilizar isso no dia a dia, nas operações. Você olhando o cenário desse jeito, da forma como está aqui o gráfico. Vamos tirar aqui meus indicadores aqui, para você poder olhar de uma forma mais fácil, sem banda de Bollinger, sem estratégia, sem os indicadores que eu utilizo. Inclusive lá nos meus grupos eu já ensinei a galera como utilizar. Lá eu te explico a configuração e como operar, beleza? Então olhando para o cenário atual aqui, o que nós vemos? Uma movimentação de fundo a topo e você vai ver que aqui formou uma região de lateralização, ou da forma como o pessoal gosta de falar, que é a famosa lateralidade. Se colocar aqui, ó, temos essa caixa de congestão, pode colocar até nesse último fundo porque busca essa região, mas vamos colocar aqui, ó, nessa zona onde ele mais respeitou. Aqui é pavio em tempo gráfico maior, tá bom? Olhando para esse cenário, o que é o Price Action, John? Como funciona? Como é que eu vou operar esse Price Action? Olhando para o gráfico, você vai entender na leitura de candle que o mercado, além dele estar indo buscar alvos, ele se comporta de formas diferentes quando ele chega nesses alvos. Então nós temos que entender que logo de cara, o que é Price Action? É a ação do preço, é a movimentação do preço, é o jeito que o preço se move, não como a vela se move. A vela, ela representa o preço. Então, primeiro ponto, essa dica você não sabia, eu tenho certeza. A vela, ela representa o preço. Ela está te falando o que o preço em si está acontecendo. O que está acontecendo no literal ali agora, no ao vivo, no Price Action. Ó, se essa vela retrair agora aqui, ó, isso é Price Action. É a ação do preço, é a movimentação do preço. Mas não é tão simples. Ah, não é só porque a vela mexeu, pronto, isso é Price Action. Não, o mercado ele vai desenvolvendo o preço ali entre casas decimais e vai subindo ou descendo. Então ele vai tocar em região, ele vai voltar de região, ele vai fazer um posicionamento, ele vai começar a andar. Mas você precisa entender o fundamento disso. Então, primeiro ponto, você tem que entender que a vela, ela representa o preço. Se você não sabia, o candlestick, toda vez que ele começa a performar, ganhar uma proporção, ficar grande, sinaliza que o preço está se movimentando. Isso levando para o tempo gráfico, de tempo gráfico maior para o menor. Veja que de M15 para M1 é muita diferença. Olha só quantas poucas velas e mais volume em um só candle, em uma só vela. Vamos olhar para M5, a quantidade de velas. Olha como já ficou mais lateral ali. Vamos para M1, olha quantas velas. Então, tudo isso você tem que entender que o preço se move em M1 de um jeito, em M5 de um jeito e em M15 de outro jeito. Para você executar um Price Action mais assertivo, mais cirúrgico, você precisa entender como as velas funcionam nos tempos gráficos maiores. Ficou claro? Então a representatividade das velas, ela acontece justamente porque o preço se move. Então, ó, aqui, ó, nós estamos no primeiro minuto de M15, a vela está caindo. Então tá começando uma pernada de queda em M5 e M15, ó. Olha lá, está se movimentando, ó, segundo minuto, vela caindo e movimento lateral. Vamos para M15. Olha lá, a vela de M15 está se movendo. Então o preço, ele se move. Price Action, movimentação do preço. Agora, a ação, quando é que eu vou tomar essa decisão? Como é que vai ser o Price Action? Quando vai ser minha ação quando o preço se movimentar? Aí fica o pulo do gato. Você precisa entender aonde são as regiões fortes, aonde são os alvos do mercado, que aqui, ó, uma baita região está acontecendo aqui agora. Ó, nós temos o fundo do mercado vindo buscar aqui, ó, e aqui uma região de micro aqui. Então nós podemos ter, considerando aqui, ó, duas regiões, tá bom? Região compradora nesses alvos. Ó, o preço tocou, olha lá em M1, ele tocou, ele reverteu na mesma vela. Ó, gerou retração. Olha lá como é que a vela se comporta relacionado com as regiões. Não deu tempo de eu pegar essa entrada, mas ficou muito claro aqui que o preço buscou uma região. Ele se movimentou, ele se comportou de uma forma na qual ele desejava buscar aquele alvo.
Sabe, eu quero pegar esse controle do ar-condicionado. Eu não vou fazer assim, vem ar-condicionado, eu me movo. Então o preço foi buscar o controle do ar-condicionado, eu fui buscar aquele alvo. Olha o que está acontecendo aqui na tela, o preço buscou o alvo, ele tocou na região compradora e o preço agiu, a entrada agiu. Então, ô louco! Nossa, espancou, mas o raciocínio é o mesmo. Ele desceu, ele sentiu aquela região, ainda estamos na região compradora, ele não venceu essa região, ainda pode ser um gatilho comprador. Você viu que ela deixou o pessoal entrar e despejou as ordens vendedoras. Está tudo bem, lembra que eu marquei aqui, ó, meu alvo de região de suporte e uma região de suporte. O preço dando gatilho comprador dentro dessa região, eu mesmo, John, vou entrar comprado aqui, ó, porque eu vou executar o Price Action. Veja, olha lá ao vivo, ó. Da mesma forma como ele toca, já é a segunda vez ele tocou e sentiu, isso é Price Action. O preço ele está chegando numa região. Como é que ele chega na região? Como é que ele age dentro de uma região? Como ele se comporta em uma região? Então ele agindo da forma certa, ele vai deixar um padrão e um gatilho. Esse gatilho operacional vai fazer com que a sua operação seja vitoriosa ou derrota, tá bom? Então, com certeza, você entendendo os fundamentos dentro dessa leitura, com certeza você vai ser alguém mais assertivo. Então, veja, como não deu tempo de entrar, está lá, ó. Lembra que eu falei? Poderia dar vitória, é uma região de compra, ele tocou exatamente no alvo e agora tá lá pagando a operação, ela reverteu, isso é Price Action. Tocou, e como é que a vela reagiu depois que ela toca? Como é que minha mão reage depois que chega no controle? Eu pego o controle e olha lá o que está acontecendo ao vivo. Ele tocou no controle e está se movimentando. Podemos ver um possível rompimento aqui, John? Podemos, porque o preço está fazendo topos descendentes. Ele pode fazer um pullback nessa região. Você que não sabe, dei uma aula de pullback já no meu canal, só voltar lá. Ele pode testar essa região para depois cair, tá bom? Isso é Price Action. Como é que você executa uma operação de pullback? Utilizando o Price Action. Pullback ele é uma figura na qual você usa como confluência o toque na região e a ação do preço, tá bom? Como é que ele vai se comportar? Então ele pode tocar nessas regiões ou até mesmo nessa micro aqui, ó, que é o fundo do mercado, ó. Fundo do mercado, uma região rompida, tá bom? Então isso fica muito claro para nós. E olha lá, vai dar 5 segundos. Se eu estivesse entrado comprado nessa operação, com certeza eu teria lucro, porque eu ia estar executando a minha ação do preço, ia tomar a minha decisão baseada com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu vi que é o meu padrão gráfico. Ele agiu, me deixou gatilho e agora eu, John, ajo. Eu determinei na minha cabeça, aqui é uma região forte, vocês viram? Marquei aqui bonitinho, aqui uma região forte. Deixa eu tirar essa congestão. É uma região forte. Se ele tocar na região, deixar um gatilho, eu vou entrar comprado. O que aconteceu? Ele tocou. Na anterior, ele sentiu a pressão. Como é que se comporta a vela chegando no alvo? Lembra? Temos a região. A vela se aproximou. Como é que ela se comporta quando vai chegando no alvo? Ela deu um gatilho, tem interesse. E reverteu e caiu. Mas ela não venceu o suporte que eu tinha para utilizar o Price Action. O que aconteceu naquela região? A vela tocou e retraiu. Na hora que ela reverteu de cor, deixou um padrão de martelo, executamos uma ordem vitoriosa nessa vela aqui de 14 e 19. Então isso fica muito claro aqui para nós como a vela se comporta, como o preço age, tá joia? Ó, tocando nessa região, eu, John, utilizando o Price Action, eu vou vender, ó. Aqui é a minha região de venda que eu tinha desenhado para vocês, ó. O preço veio fazendo topos descendentes e aqui, ó, de topo a fundo, ó. Aqui, ó, é uma região de venda. Ele vai testar o fundo anterior, tá bom? Deixa eu apagar essa coisa aqui que ficou ridícula. Mas vocês entenderam, meu ponto de entrada aqui. Ele não rompendo, eu, John, vou entrar vendido. Olha lá, vamos olhar em M5, como é que está? Olha lá, minha região de venda já está sentindo bastante, tá bom? Vamos ver, opa, ó, tá excelente, tá bem bom. Muito boa a região, sentindo bastante. Deu tempo, graças a Deus, achei que não ia dar tempo de entrar. Por que você entrou, John? Raciocínio dessa entrada. Galera, pensa comigo, o mercado ele vem dando gatilho vendedor. Daqui pra cá ele começa a fazer um padrão vendedor de topo a fundo, ó, uma LTB, ó. Isso aqui é um topo descendente, joia? E com isso eu já entendi que o preço, Price Action, está se movimentando para aquela região.
Então ele começou a fazer topos descendentes, começou a fazer um gatilho operacional para mim, análise, filtro e gatilho. E o preço começa a cair, então eu tenho topo 1, topo 2, topo 3. Olha quanta coisa nessa aula. Com isso, eu entendo que o preço se movimentou. O preço se movimentou. A partir do momento que ele rompe uma região boa, uma região forte, eu entendo que o mercado ele vai começar a gerar um novo movimento. Isso é 100% de certeza? Não, mas é como o preço está agindo. O price action, a ação do preço está se movimentando naquele determinado momento, tá bom? Olha lá, 3, 2, 1, infelizmente, olha aqui, o quarto pagou, não interessa. Pode continuar caindo ainda, ele pode continuar caindo, ele pagou. O toque na região, com o gatilho certo, ele pagou a minha entrada. E não é impossível dessa vela cair, tá bom? Então entenda, olha lá, o mercado caiu, veio testar uma região rompida. O que aconteceu? Execução do price action. Execução do price action. Se ele respeitar aqui, o mercado pode continuar caindo. Por quê, John? Topos descendentes mostra a força do mercado que é menor. Ele pode vir testar essa região ainda, mas dentro da região na qual eu marquei, ele deixou um padrão vendedor, que no caso foi essa retração abaixo de um fundo rompido. O preço retraiu, eu entrei vendido. Agora o mercado está explodindo, infelizmente. Ele pode tocar naquela região e continuar caindo. Vamos aguardar. Se der outro gatilho operacional, eu entro. Mas na mesma forma, voltando aqui, ó, no suporte, quando ele veio andando aqui, como é que se comportou o preço? Como ele se comportou o preço? Ele tocou, reverteu, ele retraiu, mostrou interesse. O preço deixou claro para mim, para você, que ele tem interesse. E a vela subiu. Então, meu gatilho comprador foi essa reversão numa região de suporte, com essa compra aqui vitoriosa. Qual foi o meu gatilho vendedor? Muita impulsão compradora, tocando na minha região de rompimento. Venda, price action. Isso é um price action, não é só tocou no alvo, vendo. Não é tocar no alvo, ele tem que deixar um gatilho. Ele tem que deixar para você a sua deixa, o seu ponto de entrada para você operar ali, galera. Não adianta se não tiver fundamento. Então veja, olha lá a região que eu marquei. Olha só essa região que eu marquei, galera. Olha só, ele está caindo ou não está caindo? Na mesma região. Olha que lindo, ó. Meu ponto de entrada na mesma região, o preço está caindo. Ele está fazendo um pullback. Só que não é só um pullback, é entender o price action. Opa, onde eu executo minha ordem dentro de um price action. Esse é o pulo do gato, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, o link da corretora na qual eu utilizo está aqui abaixo. Eu espero que você esteja gostando dessa maratona do zero ao avançado operando aqui na EBNEX. O link está aqui abaixo. Se inscreve no canal. O link do Telegram também está na descrição. Vem operar comigo e eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis. Já desce o like e compartilha para todo mundo. Valeu!